palavra da verdade ensina, nos termos mais claros e categóricos, que todos os mortos ressuscitarão. Nenhuma doutrina da fé repousa sobre a autoridade das Escrituras de modo mais literal e enfático, nem é mais vital para o cristianismo do que esta. E, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 13 e 14. Mas é importante observar que as Escrituras não ensinam que todos os mortos ressuscitarão de uma vez só, numa única etapa. Uma ressurreição parcial dos santos já aconteceu. Note esse versículo: e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, ou seja, de Cristo, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53. Duas ressurreições, diferindo em relação ao tempo e a quem são os sujeitos da ressurreição, ainda estão por acontecer. Elas se distinguem como a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação, a ressurreição dos justos e dos injustos, entre outras citações. As Escrituras a seguir se refere a esse importante tema. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Se alguém alegar que a palavra hora indicaria uma ressurreição simultânea dessas duas categorias, responder-se-á que a hora do versículo 25 já dura 1.800 anos, ou agora 2.000 anos. Veja também dia, a palavra dia em 2 Pedro capítulo 3 e 8, 2 Pedro 3 e 8 e 2 Coríntios 6 e 2, o Evangelho de João capítulo 8, versículo 56. Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e será bem-aventurado, porque eles não têm como te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Lucas capítulo 14, versículos 13 e 14. Nessa passagem, nosso Senhor fala apenas da primeira ressurreição. Em 1 Coríntios capítulo 15, a distinção fica mais evidente, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 22 e 23. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 16. Se o apóstolo Paulo tinha em mente uma ressurreição de todos os mortos, como ele poderia falar de alcançá-lo por qualquer meio, já que não se poderia escapar disso? Em Apocalipse capítulo 20, versículos 4 a 6, as duas ressurreições são novamente mencionadas juntas, com a informação adicional importante sobre o tempo que se interpõe entre a ressurreição dos salvos dos que não se salvarem. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar,
e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram. Aqui, este viveram está ligado com a ressurreição, ou seja, eles ressuscitaram. E reinarão com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos que não reviveram, ou seja, então não ressuscitaram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Os versículos 12 e 13 descrevem a segunda ressurreição, que é a da condenação. O testemunho das Escrituras, então, é clara. Os corpos dos crentes são levantados dentre as massas de incrédulos e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, 1000 anos antes da ressurreição dos ímpios. Deve-se defender firmemente que a doutrina da ressurreição refere-se apenas aos corpos dos mortos. Seus espíritos são instantaneamente levados para a felicidade ou aflição, ou seja, salvo vai para a felicidade. Os pecadores sem a salvação vão para a aflição. Confira Filipenses capítulo 1, versículo 23, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, Lucas capítulo 16, versículos 22 e 23. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.